Olá, eu vou gravar mais um vídeo hoje. É uma sequência do livro As Chances de Renato. Mas assim, nessa parte do livro que eu tô, ele descreve a vida escolar dele, toda a vida escolar. Assim, mas com, claro que é um apanhado, assim. Então ele conta como é que foi o que nós chamamos hoje de ensino fundamental, um, dois, né? Ele vai contando como foi, o que ele achava da professora. Ele achava a professora linda, a mais inteligente do mundo. Aí ele tem uma hora que ele dá um sorrisinho e diz que a professora era linda, mas claro que era a pessoa mais linda do mundo, mas claro que depois da mãe dele. Então, a mãe dele, nessa encarnação, ela não era uma pessoa linda, assim, uma pessoa de destaque, um mulherão, uma coisa assim, como era na encarnação passada. Mas ele achava ela lindíssima, ele tinha, assim, uma coisa com ela, né? E, e ele conta, até ele conta, tem um trecho que achei engraçado, quando ele fala das normalistas. As normalistas, antigamente, eram as mocinhas que estudavam, se preparavam para ser professoras do ensino fundamental, né? Na verdade, até a quarta série, mais precisamente. E ele é assim, é muito engraçado que ele fala que eles ficavam, as moças estudavam de um lado da escola e eles do outro. E eles ficavam, os meninos ficavam olhando assim, meio que burlando as regras para olhar para as meninas, né? E aí eles achavam o máximo quando uma dava um sorriso para eles, tal. E ele foi contando essas coisas. Aí ele conta do vestibular de medicina, né? Como foi para ele prestar o vestibular. Ele passou, aí a formatura dele, ele vai contando. Mas em tudo que ele vai contando, dá para perceber o quanto foi importante a mãe ser rígida com ele. Lembra que eu falei que ele foi um filho meio que temporão, que a gente chamava assim, temporão. Nasceram os outros já estavam grandinhos, e aí ele teria que vir mesmo. Mas ele demorou muito para ficar pronto para voltar. E ele voltou com essa ideia fixa de ser médico. Lembra que ele era médico na outra encarnação? E ele foi. E ele tinha assim uma vocação muito grande para tratar doenças infecto-contagiosas. Lembra que ele morreu de tuberculose lá na encarnação passada? E aí, nesses capítulos, a gente percebe muito bem o quanto foi importante os pais tratarem ele com muito carinho, mas com firmeza. Ele apanhou, e como ele era o menininho, e os outros irmãos eram grandes, né? 3 irmãos moços e 2 moças. Ele conta e assim ele lembra alguma coisa, conforme ele vai lembrando, vai passando na memória dele, a gente vai assistir, meio que assistindo, né? E ele conta que ele levou uns tapas das irmãs, uns croques lá, tapões lá. Ele usa um termo lá que eu não me lembro, que ele apanhava dos irmãos também e apanhava da mãe. Aí ele fala que quando a mãe batia nele, até para bater a mãe dele era carinhosa. Então, nesses capítulos aí, dá para ver como foi importante assim para ele alcançar o objetivo dele, a forma como ele foi tratado pelos irmãos, pela mãe, pelo pai. E ele assim foi um menino que ele só se permitiu namorar depois que ele concluiu a faculdade. Quando no dia da formatura é que ele começou a namorar uma moça que estudou lá na sala dele também, que também era médica. E a mãe achou que estava tudo, que era a melhor coisa que ele fazia, né? Porque um compreenderia o outro, por causa do tipo de vida, a vida de médico, como é, né? E no próximo vídeo eu vou falar sobre a morte dele, que é essa última morte, como é que foi. Então eu já vou adiantando para vocês que ele morreu jovem.
ele estava exercendo como residente, né? Acho que é que está escrito lá que ele fala, na faculdade, na medicina, né? No hospital. Ele sempre foi um menino muito inteligente e ele veio para ser médico, né? E para isso ele precisava realmente ser inteligente e ter o apoio de toda a família. Então toda a família se sacrificou para que ele alcançasse esse objetivo. Mas assim, não foi não era um destino dele, não, morrer cedo, ele desencarnar, né, que como ele fala. Não era o objetivo, não era o destino, não era nada o desencarne dele. Apenas ele negligenciou. Ele e os amigos negligenciaram e ele acabou morrendo, acabou desencarnando aí. Foi muito triste a cena assim, quando lê o livro, dá para vivenciar. Pelo menos todas as pessoas que me conhecem, que leram esse livro, As Chances de Renato, falam que choraram muito nesses capítulos aí. Em vários capítulos, em vários momentos, as pessoas choraram muito. E eu quero deixar aqui a mensagem para quem tem filhos pequenos, para que possa pensar muito no que está fazendo, a forma que está fazendo, porque muita gente acha que mimar filho, defender filho quando está errado é o certo, mas não é. Não é, porque você está condenando o seu filho a. Bom, eu não vou. Muitas vezes, quando você é muito permissivo com o filho, quando você defende muito o seu filho, mesmo quando ele está doente, mesmo quando ele está errado, desculpa, mesmo quando ele está. Que eu vi uma cena agora e acabei falando. Quando ele está errado, você pensa bem que você pode estar condenando o seu filho ao suicídio ou ao homicídio, a uma prisão, ao mundo das drogas. Então pensem bem nisso para que vocês não cometam erros que muitos pais vêm cometendo. E até a próxima, um grande abraço para todos.